Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre marketing e vendas para construtoras e incorporadoras. Como vocês viram no anúncio ou na página que fez vocês chegarem até aqui, a ideia é a gente compartilhar um pouco da estratégia que nós usamos aqui na agência para aumentar o VGV de uma construtora em 63%, 280% de aumento no número de visitas no stand de vendas e 492% a mais o número de oportunidades geradas dentro do período em que a gente desenvolveu esse projeto com esse cliente, tá? Os pontos que eu vou trazer aqui, é bem importante que você entenda que não existe uma galinha dos ovos de ouro, né? Não existe a bala de prata. Todos os conceitos que eu vou trazer aqui para vocês, é importante que você adapte para a realidade do seu negócio e use os princípios que vão ser apresentados aqui. Tenho certeza que se você aplicar os princípios dos quais eu vou comentar nessa aula, você provavelmente vai aumentar o número de vendas da sua construtora e da sua incorporadora. E se porventura você tiver dificuldade e quiser uma agência, uma assessoria especializada no segmento imobiliário que já atendeu diversas construtoras e incorporadoras ao longo desses 8 anos de existência, e que já gerou mais de 600 milhões de reais em VGV, você pode preencher o formulário que está aqui embaixo, nosso time vai entrar em contato com você para entender um pouco mais das suas necessidades e do seu momento, ok? Bom, sem mais delongas, vamos então para a nossa aula. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que aqui não existe mágica, tá? E também não existe aqui, como eu disse já, a bala de prata. O que existe aqui é o feijão com arroz bem executado. E além do feijão com arroz bem executado, é importante que eu acredito que você já tenha feito esse dever de casa, de entender se o seu produto, o seu imóvel, o seu prédio, enfim, o seu empreendimento imobiliário, se ele tem de fato sinergia com o mercado local. Por quê? Nesses 8 anos de existência da Enault, e já tendo atendido dezenas e dezenas de construtoras e incorporadoras, a gente mapeou o que faz uma construtora realmente ou uma incorporadora ter o sucesso de fato na venda dos seus produtos, seja em lançamento ou em qualquer outra etapa do processo. Basicamente, o principal ponto não é nem o processo em termos de criação de campanha, processo comercial, isso é importante. Mas quando você tem uma demanda reprimida por um produto na sua localização e você entra com o lançamento desse produto, existe grande chance de você conseguir vender com mais facilidade. Por quê? Porque o seu produto atende uma necessidade do mercado. Então, se o seu produto não tiver sinergia com o mercado local, é provável que nada do que a gente vai falar aqui se aplique para a sua realidade. Beleza? Bom, avançando aqui, vamos falar rapidamente sobre os desafios que nós mapeamos, os desafios encontrados quando a gente começou a trabalhar com esse projeto. Vale só ressaltar aqui que esse cliente aqui ele é uma incorporadora e construtora, então ele tem tanto a frente de vendas de lotes para a incorporação de outras construtoras fazerem projetos dentro desses lotes que eles vendem, dessas áreas, como eles também constroem ali, eventualmente para uma venda, ok? Mas o que a gente vai falar aqui rapidamente é sobre os desafios que nós encontramos ao longo do projeto. Quando a gente começou a fazer esse primeiro contato com o cliente, os principais pontos que nós mapeamos foram esses. Primeiro, baixo volume de vendas de um produto específico, que era o principal desafio desse cliente, aumentar o número de vendas deste produto em questão. Um alto custo por lead, ou seja, o lead custando muito caro, era natural que os corretores que recebiam esses leads reclamassem do volume de leads. E aí o pior de tudo, que quando você gera pouco lead e ainda assim a sua conversão em visita no stand, em agendamento no stand, ela é baixa, fica pior ainda, porque você já não tem um alto volume de leads. E para ajudar, esses leads não são qualificados ou quem sabe o corretor não faz o processo da forma que deveria para converter esse lead em visita no stand, aí que o problema realmente acontece. Vendas despencam, tá? Outro ponto, demora no tempo de resposta ao lead. Como a gente tinha um processo de enviar os leads diretamente para os corretores, muitas vezes os corretores estavam, fazendo outras coisas, visita, fazendo outras coisas ali da vida pessoal dele, e ele perdia o time da resposta do lead, demorava 2 dias para responder, 1 dia para responder, e nessa, uma outra empresa que estivesse vendendo um produto similar, eventualmente poderia levar melhor ali, respondendo o lead mais rápido. Então esse era um outro problema que a gente havia encontrado. E por último, e não menos importante, é que dentro da gestão dessa construtora incorporadora, existia zero controle no processo de geração de demanda. Não tem como você ter previsibilidade em vendas, não tem como você aumentar o número de vendas se você não tiver controle sobre o processo de gerar demanda para o seu time de vendas. Seja para os corretores, para o seu time de pré-vendas, para uma house interna que você tiver aí.
Se você não controlar o processo de geração de demanda, é provável que uma hora ou outra a fonte se esgote e você vai ficar ali chupando o dedo porque não conseguiu bater as metas que deveria ter batido. Isso porque você não sabia quantos leads você precisaria gerar, quais eram as atividades práticas que você precisava fazer no seu processo para conseguir entregar aquela meta ali no final do mês. Então a falta de controle também impactava no baixo volume de vendas desse produto, ok? E aí nós fomos contratados, né? Isso foi em setembro, finalzinho de setembro, começo de outubro de 2024, para desenvolver esse projeto junto a eles. Nós estamos agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, no dia 7 de abril, e esse case ele foi computado no final de fevereiro, ou seja, temos aí praticamente outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então 4 meses aproximadamente aí de estratégia sendo aplicada e nós conseguimos gerar este resultado durante o período analisado. Qual foi o principal objetivo do projeto, né? Tornar o processo comercial mais eficiente, previsível e escalável. Esse foi o ponto que eles nos trouxeram. Precisamos aumentar as vendas, precisamos que o nosso time de vendas, né, o nosso processo comercial, processo de geração de demanda, seja mais eficiente, seja mais previsível e que nós possamos aumentar as vendas a partir daí. E aí que nós entramos então com o nosso projeto, com a nossa metodologia validada há 8 anos para ajudá-los nesses pontos. Quais foram os gargalos da operação no nosso ponto de vista quando a gente foi destrinchar o cenário deles para entender o que podia estar impactando nesse resultado que eles estavam tendo, né? O que poderia estar gerando esse resultado ruim que fez com que eles nos procurassem? Bom, primeiro gargalo na nossa visão: processo de atração sem estratégia, ou seja, baixo nível de segmentação de público. E aí quando a gente fala de segmentação de público, a gente percebia que tinham dentro das campanhas, né, aí falando de uma forma mais técnica, a segmentação desse público estava muito ampla, trazendo qualquer tipo de pessoa. E aí, inevitavelmente, tratando-se de uma construtora incorporadora de alto padrão, que vende um lote a 600, 700 mil reais, é natural que você vai ter um volume alto de leads, mas o desperdício estava sendo muito alto. Quando a gente fala desse tipo de produto, né, médio alto padrão, a gente está falando de uma taxa de conversão aí que ela vai de 1 a 1,5%, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas numa média era isso. E a conversão deles estava abaixo de 0,5%. Ou seja, existia ali sim espaço de melhoria, mas com o tipo de campanha que estava sendo feito, né, e o tipo de público que estava sendo usado, era bem provável que a gente continuasse gerando leads desqualificados. Outro ponto em relação à parte de atração sem estratégia: criativos que não se comunicavam com o público certo. Então o que a gente via, né? As peças que eles usavam não tinham humanização nenhuma, ou seja, o público-alvo era representado por uma persona, mas eles nem tinham essa persona muito bem claro. Então a gente precisou desenvolver quem era realmente essa persona, quem era o tipo de pessoa, como ela se vestia, como ela falava, se era um homem, se era uma mulher. E a partir disso a gente começou a humanizar mais as peças para gerar conexão. A grande vantagem de você fazer humanização na sua estratégia é que você traz mais conexão com o público que você quer atingir, ou seja, com o seu ICP, seu perfil ideal de cliente. E as copies, né, tanto da página quanto dos vídeos que eram utilizados ali, das artes, elas eram muito genéricas. Então elas não falavam diretamente com o ICP, não tinha uma clareza se aquele produto era para um investidor, né, ou se era para uma pessoa que queria construir, ou se era eventualmente para alguém que já queria morar, sair do aluguel. Então não estava claro. Eles vendiam e se comunicavam de uma forma muito abrangente. E quando você não se comunica para um público específico, você acaba não se comunicando com ninguém, porque a sua comunicação fica genérica. Então, em relação a criativos, era isso que a gente percebeu também. E por último, na etapa de conversão e geração do lead, as landing pages estavam muito mal formatadas. E aí, quando eu falo mal formatadas, eu trago esses pontos para você refletir e avaliar se hoje, nas suas landing pages, né, existem esses pontos de melhoria. Por exemplo, o formulário das páginas estavam praticamente escondidos. Estava lá no final, a pessoa não tinha um CTA para clicar no começo da página para avançar para o final de uma vez só. Então ela precisava passar por toda a página, ver tudo. Então se ela quisesse se cadastrar era complexo, o processo era lento até ela chegar no formulário. Porque só existia um formulário lá escondido no fim da página. Outro ponto, pouquíssimas CTAs ao longo da página. Na nossa experiência aqui, uma CTA por sessão. Se a sua página tem uma seção de
Diferenciais do produto, outra página, vamos por aqui, né? Diferenciais do produto, CTA. Localização, CTA. Planta, né? Tipologia, CTA. Então, em todas as seções da página, é importante que você tenha uma CTA para direcionar o usuário a executar a ação que você quer que ele execute. No caso aqui, era o preenchimento de um formulário para gerar o lead, né? E por último, em relação à conversão da página de captura, é que só existia um único touch point, ou seja, só tinha um formulário, não tinha nenhum outro botão, nenhum outro canal de conversão. Então o que a gente fez? Inserimos o canal de WhatsApp para conversão. Ah, Vitor, mas e aí a pessoa vai clicar no WhatsApp e não vai preencher o formulário? Não, nós usamos uma tecnologia onde para ela entrar em contato pelo WhatsApp, ela precisava minimamente colocar os dados dela através de um formulário antes de ser direcionada para a conversa ali no WhatsApp, tá? Isso garantia também que a gente tivesse a captura desse lead e pudéssemos eventualmente depois trabalhar o relacionamento com essa pessoa, beleza? Show! Então, esse foi o primeiro gargalo que a gente avaliou. Processo de atração sem uma estratégia de conversão clara. E depois, não menos importante, o nosso papel como agência é gerar o que a gente chama de MQL, né? Mas um pouco mais ainda, chegar de repente a gerar SQLs, né? Como nós trabalhamos também com uma assessoria focada em resultados, não basta a gente só gerar o lead qualificado. A gente sempre se preocupa muito em gerar o que a gente chama de Sales Qualified Leads, que é o lead qualificado para vendas. Então, como é que a gente podia implementar uma estratégia que ajudasse esse cliente a aumentar o número de oportunidades que seriam geradas para o time de vendas? Aí a gente foi mapear o processo e a gente entendeu que o processo de pré-vendas, ou seja, o processo de vendas, na verdade, porque não existia pré-vendas, ele era muito simples. Então você tinha ali o lead que era gerado através das campanhas que já estavam sendo feitas sem uma estratégia muito bem feita, e esse lead ele era enviado para o corretor de forma automática, através de um CRM. O que é que a gente fez? Colocou o carinha chamado pré-vendedor ou SDR na jogada. E aqui você pode fazer isso também com uma inteligência artificial, enfim, você precisa avaliar o seu caso e entender como que você faz esse processo de pré-vendas. No nosso caso, nessa situação, nós contratamos um SDR interno para trabalhar esse projeto, beleza? Então, ao invés do lead ser gerado diretamente enviado para o corretor, ele passava por um SDR que ia fazer um trabalho de pré-vendas e aí sim, posterior a isso, ele seria enviado para o corretor fazer o processo de vendas, ok? Show de bola! Tendo dito tudo isso, vamos falar agora da parte prática da construção desse case e quais foram as estratégias, né? O tripé estratégico que a gente utilizou aqui na agência para gerar esses resultados tão expressivos em tão pouco tempo. A grande questão aqui, pessoal, é o tempo que nós tivemos para desenvolver e gerar esses resultados. Quando a gente vai olhar para o mercado imobiliário, a gente sabe que o ciclo de vendas, né, de um produto, principalmente tratando-se de um imóvel alto padrão, médio padrão, não é um ciclo rápido, né? A pessoa não acorda de manhã e fala, vou comprar um terreno, vou comprar um prédio, um apartamento, ela vai lá, entra em contato e compra no dia seguinte. Não, existe um processo de maturação, existe uma jornada de compra. Então, conseguir gerar esse tipo de resultado em tão pouco tempo foi um resultado bem expressivo, que eu acredito que se você está aqui é porque você quer saber como nós fizemos isso. Bom, então vamos falar aqui rapidamente também sobre o tripé que nós usamos para gerar esses resultados. Basicamente, a gente trabalhou em 3 frentes: pessoas, tecnologia e engrenagem de funil. Vou explicar detalhadamente cada um desses 3 pontos para você avaliar o que você já faz aí hoje e quem sabe, se não faz, passar a fazer a partir de agora. Ok? Vamos lá. Primeiro, pessoas. Nós entendemos que pegar o lead e enviar esse lead diretamente para o corretor não estava sendo eficiente porque nós perdíamos eficiência no processo comercial. Então, o que nós fizemos? Contratamos uma pessoa, um SDR, internalizamos essa pessoa dentro dessa empresa, alocamos essa pessoa lá, né? Na verdade, não fomos nós que contratamos, nós demos um direcionamento para esse cliente e ele contratou esse SDR. Qual era o papel desse SDR? Basicamente, qualificar os leads antes de enviar para o corretor e realizar o agendamento para o corretor apenas receber esse lead no stand de vendas.
Como é que a gente faz a qualificação desses leads? Né? Quais foram os pontos que esse SDR avaliava ali em conversa com o lead para entender se ele realmente era um lead qualificado ou não? Primeiro, qual era o interesse dessa pessoa? Ela tinha um interesse para uso próprio ou era para investimento? Segundo ponto, qual é o nível de consciência dele em relação à compra, a essa solução, né, a esse produto? Já está procurando outras opções? Quando que ele pretende comprar esse imóvel? É para já? É para o ano que vem? Ele tá decidindo já, agora? Precisa entender qual que é o momento que ele está, né, para conseguir passar essas informações para o vendedor fazer uma venda mais consciente. E por último, e o mais importante aqui, era a questão de expectativa de orçamento para o produto. Como nós não fazemos campanhas já colocando o preço do produto, porque trata-se de um imóvel de alto, médio, alto padrão, não posso colocar de forma escrachada assim o preço, porque isso desvaloriza o produto, vai contra o posicionamento que a marca quer trabalhar. Ela não está preocupada com preço, parcela. Mas aqui nesse momento, para não fazer o corretor perder tempo, o pré-vendedor precisa entender se o valor da parcela ou o valor do produto, o preço do produto de fato, está dentro da expectativa que aquele lead tem. Então o que ele pergunta? Fulano, seguinte, esse produto do qual a gente está conversando aqui, hoje ele custa tanto, a gente tem normalmente ali um parcelamento feito dessa forma, normalmente as parcelas ficam dessa forma, e esse valor faz sentido para você hoje? Está dentro da sua expectativa? E aí se a pessoa disser que sim, avança o lead para a próxima etapa, e aí o lead está mais qualificado e manda ele para o agendamento. E aí o pré-vendedor, o SDR, basicamente fazia o trabalho de marcar a oportunidade para o corretor no CRM. Grande ponto positivo de ter um SDR. Reduz tempo de resposta, aumenta a qualidade do agendamento, porque o lead já é muito mais consciente. Eu não vou muito longe, tá? Eu fiz uma simulação aqui semana passada com uma construtora que a gente está prospectando, e na minha simulação eu preencho o formulário no site, né, para ver como é que o corretor vai abordar, em quanto tempo, o que ele vai falar. E pasmem, o corretor mandou uma mensagem, a primeira mensagem que ele mandou foi: olá, boa tarde, isso depois de um dia, segue o book do imóvel. O cara mandou um PDF com o book do imóvel, achando que eu ia, no meu dia, parar para ver um PDF do imóvel. Ele nem perguntou qual era a minha expectativa, não perguntou qual era o meu interesse, fez nada disso. Ou seja, 0, 0, 0 vezes 0 qualificação. Então, o corretor, ele é bom de sentar na frente do cliente e negociar. Mas o corretor, na sua grande maioria das vezes, e eu falo isso não porque eu sou corretor, mas porque a gente tem experiência nessa área há muitos anos oferecendo esse tipo de serviço, não é um cara que gosta de fazer esse acompanhamento do lead, esse follow-up, de fazer esse processo de qualificação. Ele é um perfil muito mais executor do que um perfil analítico planejador. E aí você tem um problema. Quando você tem um SDR com perfil analítico planejador, você vai garantir que o processo seja executado da forma correta, o tempo de atendimento, a cadência de contato, e isso faz com que você aumente as suas taxas de conversão, pelo menos na parte de agendamento. E foi isso que fez com que a gente tivesse aí um aumento, né, de 280% no número de visitas no stand de vendas e gerado 492% a mais de oportunidades para essa construtora incorporadora, tá? Show! Bom, ok, primeira parte, pessoas. Se não tiver uma pessoa ali, um SDR ou um time de SDRs, dependendo do volume de leads que você gerar, é provável que você vá passar muitas oportunidades desqualificadas e seu time de corretores vai viver reclamando, dizendo que, meu Deus do céu, o lead era desqualificado, não converteu. E aí você vai perguntar para ele, como é que você fez a cadência de contatos? Quantas tentativas você fez? Não sabe responder, porque não tem controle, não tem processo, ok? Então, traga um SDR. Se não for uma pessoa, que seja então uma inteligência artificial ou uma automação para fazer isso. Hoje existe essa possibilidade também, ok? Bom, tecnologia. Usamos 3 tecnologias nesse projeto: RD Station Marketing, RD Station Conversas e RD Station CRM. Vitor, por que vocês usaram RD Station? Não podia usar outra tecnologia? Poderia, mas nós somos parceiros Platinum da RD. Então a gente tem muito mais expertise em trabalhar com essa ferramenta do que com outras. Além do que, como as 3 ferramentas são do mesmo grupo e têm funcionalidades diferentes, a gente consegue integrar elas de forma nativa. Ou seja, o trabalho que você vai ter para integrar ferramentas, enviar dados de uma ferramenta para outra, centralizar a análise dos seus dados ali, vai ser muito melhor
se você tiver 3 tecnologias que se integram entre si do que tecnologias dispersas, ok? Bom, falando aqui sobre RD Station Marketing, o que é que foi que nós fizemos lá? Criação de landing pages focadas na captura do lead e fluxos de nutrição de e-mail para elevar o nível de consciência do lead. Ou seja, uma vez que o lead entrava na landing page, preenchia o formulário, se cadastrava para receber mais informações, ou seja, levantava a mão dizendo, eu quero fazer uma simulação, eu quero saber mais informações desse produto. Automaticamente, nós ativamos uma automação sobre e-mails falando sobre a marca para agregar valor, elevar o nível de consciência, gerar mais autoridade e também um fluxo de automação falando sobre o produto, diferenciais do produto, vantagens de comprar aquele produto, rentabilidade daquele produto, dentre outros benefícios que faziam a pessoa ter mais desejo de comprar. Pô, Vitor, então você está me dizendo que foi o e-mail que vocês fizeram que ajudou a vender? Não, o que eu estou dizendo é que o conjunto de ações, a estratégia como um todo, ela tem vários pontos de contato com esse lead ao longo da jornada dele, que faz o processo de tomada de decisão ser mais fácil, ser mais lógico, ser mais óbvio. Quando eu cerco o lead de vários lugares diferentes, né, vários pontos de contato diferentes, é natural que, se eu estou fazendo isso e meu concorrente não está, a opção mais óbvia de escolha seja eu e não meu concorrente, porque eu estou cercando o lead. Então o e-mail sim ajudou na tomada de decisão, principalmente porque a gente estava gerando mais autoridade para a marca e elevando ali o nível de consciência da pessoa sobre as qualidades do produto que ela se cadastrou para receber mais informações. Show? Ok. No RD Station Conversas, o que foi que nós fizemos? Criamos fluxos automatizados para que toda vez que um lead entrasse na página, preenchesse o formulário, de forma automática, o bot do RD Conversas iniciasse uma conversa com o lead para fazer aquela pré-qualificação. Detalhe, tá? Acho que isso é um ponto bem importante de falar, que às vezes muita gente que a gente conversa tem dúvidas. Nessas landing pages, as perguntas eram simples: nome, e-mail e telefone. Ponto. Não tinha pergunta de qual era a renda familiar, não tinha pergunta de CPF, não tinha pergunta de nada. A pergunta mais simples para conseguir ter os dados dessa pessoa, o mais simples possível: nome, e-mail e telefone. Depois que ele se cadastrava, ativava então o fluxo automatizado via WhatsApp. E aí aqui sim, a gente fazia essa conversa com o lead para fazer a qualificação com algumas perguntas mais aprofundadas sobre o momento do lead, sobre o interesse do lead, tudo aquilo que a gente já falou aqui nos tópicos acima, ok? E nós usamos o RD Station Conversas também para trabalhar a reativação de leads que haviam sido desmarcados ali como oportunidade, ou enfim, leads que não avançaram no processo e que eventualmente tinham o perfil para comprar. Vou te dar um exemplo. Um lead que agendou, mas não compareceu. Eu posso mandar uma automação, eu posso mandar um e-mail para esse lead dizendo: fulano, você tinha um horário agendado, mas você não compareceu. Toque no botão aqui para remarcar o seu horário. E aí mandava para o pré-vendas fazer de novo esse processo de reagendamento do lead, tá? Da mesma forma, eu podia mandar um e-mail, por exemplo, para pessoas que haviam se cadastrado e que não haviam respondido. Então eu podia fazer uma automação, ou eu podia fazer um disparo de mensagens em massa para todas essas pessoas que se cadastraram há 2 meses atrás e não tinham respondido. E a gente tinha essa prática: uma vez por mês, uma vez ao mês, uma campanha para reativar lead que não engajou no processo comercial. E aí aquela tentativa, não respondeu, dispara uma campanha. Se ele clicar, se ele começar a falar com o meu comercial, ele volta novamente para o fluxo, entra novamente num fluxo de automação, se eventualmente ele se cadastrar numa landing page, e aí o ciclo ele volta, né? Ele se retroalimenta, ok? Tudo novamente. Show! E aí a gente tem aqui o RD Station CRM, que serviu basicamente para a gente definir as etapas do processo comercial, o acompanhamento de tarefas realizadas pelo pré-vendedor e o histórico do lead que estava em atendimento. Vitor, como assim etapas do processo comercial? Quais eram as etapas? Lead sem contato, que era o lead que acabou de chegar. Depois eu tinha lead em contato. Depois eu tinha lead contato 1, contato 2, contato 3, contato 4,
contato 5, contato 6. Qual era a ideia aqui, tá? A ideia era eu destrinchar o meu fluxo de cadência de tentativas de contato dentro do meu pipeline de vendas. Ou seja, dentro do CRM eu consigo definir ali quais são as etapas do processo comercial que aquele pré-vendedor precisa fazer até que chegue no momento dele o quê? Descartar o lead. Só que antes dele descartar esse lead, ele precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentativas de contato com esse lead. No caso aqui já é contato 2, depois contato 3, contato 4, contato 5, contato 6 e aqui no caso é contato 1. Tá? Então, qual é a grande vantagem disso? Eu sei quantos leads eu tenho que estão em primeiro contato ainda, que estão no segundo contato, que estão no terceiro, e eu consigo criar tarefas automatizadas por dia, por exemplo. Então, todos os dias enviar um WhatsApp. Todos os dias fazer uma ligação. E aí, óbvio, né? Cada caso é um caso, cada produto é um produto, cada negócio é um negócio. O grande ponto aqui é você entender que você não pode descartar um lead que foi gerado, que você pagou para gerar, muitas das vezes, só porque ele não te respondeu na primeira ou na segunda vez. E é isso que a maioria dos corretores fazem. Como eles não têm uma tecnologia, não têm um processo muito bem definido, e também não tem como fazer isso, porque eles fazem várias outras coisas em conjunto, eles não conseguem fazer esse acompanhamento, eles não conseguem fazer esse detalhamento, tá? Então você precisa ter um pré-vendedor para fazer esse processo para você. E aí, esse pré-vendedor vai fazer o quê? Ele vai ganhar um bônus por reunião agendada ou reunião realizada. Aí você define qual é a melhor forma de remunerar esse seu pré-vendedor para conseguir estipular uma meta comercial de agendamentos naquele stand de vendas. E a partir dessa meta você paga uma bonificação, paga uma comissão por uma porcentagem da venda, seja lá como você achar melhor, tá? A nossa recomendação aqui é que você pague pelo resultado final que ele tem que gerar, que é a reunião agendada e a reunião realizada, ok? Show! E além disso, você consegue ter o histórico do lead, né? Ou seja, sabe o que foi falado, quando foi falado, por quem foi falado. E aí você consegue dando os direcionamentos. Ó, aquele lead está sem atualização, aquele lead você precisa falar tal coisa. Ó, eu vi que você falou assim, mas da próxima vez tenta falar assado. E aí você vai controlando esse processo comercial. A grande vantagem de você ter o CRM é que você vai acompanhar as etapas do seu processo e garantir que você tenha a máxima eficiência e consiga extrair o máximo dos leads que você pagou para gerar através das suas campanhas pagas ou, quem sabe, de outros canais que você tenha gerado lead, beleza? E por último, pessoal, para a gente finalizar essa aula, a gente vai falar sobre engrenagem de funil. Isso aqui é uma coisa muito importante. Não adianta nada você ter pessoas, não adianta nada você contratar um caminhão de tecnologia se você não entender sobre as engrenagens do seu funil de vendas para vender mais imóveis. E eu vou falar isso com propriedade, porque a gente faz isso há anos e eu sei como funciona a jornada de compra de um cliente que quer comprar um imóvel. Seja um terreno, seja um apartamento, seja uma casa, enfim, seja lá o tipo de produto que você vende, com certeza o processo aqui é o mesmo, não muda absolutamente nada. Quando a gente vai fazer a construção da engrenagem do seu funil de vendas, e foi isso que a gente fez também na hora que a gente foi fazer o planejamento desse cliente, a gente entendeu ali a jornada do cliente e para quais etapas dessa jornada as nossas ações como assessoria de marketing seriam direcionadas, ok? Vitor, como assim? Não entendi. Explica. Vou explicar. Papel e caneta na mão para você entender que esse ponto é muito importante. Qual que é a jornada de compra de uma pessoa que vai comprar um imóvel? Passo 1. Ainda não está buscando ativamente, mas ela começa a perceber que precisa de um novo imóvel. E por que ela começa a perceber que ela precisa de um novo imóvel? Ou porque ela casou, ou porque os filhos estão a caminho, né? Sei lá, eventualmente a mulher engravidou e aí o apartamento que eles estão não cabe mais, e aí a pessoa começa a pensar que ela precisa sair de lá para um lugar maior, né? Eu tô nesse caso, tô nesse momento hoje. A minha pretensão é ter filhos o quanto antes. Só que o apartamento que eu moro hoje já não comporta mais. Eu estou entrando em contato com outras construtoras, outras imobiliárias para comprar agora? Não estou, porque eu ainda não estou no momento de decidir comprar.
mas eu já estou entendendo que eu preciso de algo diferente para o meu momento futuro. Tá? Ou, por exemplo, desejo de sair do aluguel, busca mais segurança, espaço, status. Pô, uma pessoa que compra uma casa em condomínio fechado, além de estar buscando mais espaço eventualmente, ela está buscando mais segurança. Ela está buscando mais status, se é uma pessoa que gosta de status, mas ela pode estar buscando mais status, espaço também. Ou se é um investidor, ele pode estar buscando investimento seguro e valorização. Tá? Ou seja, você precisa entender para quem você está vendendo e entender que existem estágios e momentos da jornada de compra do seu cliente que não necessariamente você vai fazer uma campanha para capturar lead, uma campanha para entrar em contato com o lead para vender o seu produto, porque ela não está nesse momento, ele não vai querer comprar agora, tá? Ou seja, as nossas ações como assessoria não foram direcionadas para a etapa 1 da jornada de compra. Qual é a etapa 2? A etapa 2 é aquela etapa em que o comprador começa a pesquisar por possibilidades. E é aqui que a gente entra. Foi aqui que nós pensamos quais ações nós podemos fazer para conectar a busca do usuário, a busca daquele comprador com a nossa solução, com o nosso produto. Que estratégias que a gente pode adotar? E aí a gente começa a entender que essa pessoa está buscando por tipos de imóveis diferentes, por regiões, faixas de preço, construtoras que são confiáveis, um possível como funciona um financiamento, porque ela está começando a pesquisar as possibilidades. Como é que nós nos posicionamos? A gente começou a trabalhar com Google Ads e SEO. Google Ads, palavras-chave como, por exemplo, casas, imóveis, terrenos, apartamentos na cidade X, no caso na cidade de Campinas, que é onde ele está localizado. Então, toda vez que alguém ia pesquisar isso, né, ou, lógico que isso depende do orçamento, né, da empresa ali, quando o usuário fazia essa busca, ele encontrava de forma fácil a nossa construtora ali, o nosso cliente, porque nós tínhamos uma campanha estruturada mostrando para ele ali quais eram as opções de casa, terreno, apartamento naquela cidade em específico, ok? Qual a ideia aqui? É captar lead? Se captar lead, ótimo, maravilha, porque a pessoa está buscando por possibilidades, mas o objetivo aqui não é captar lead. O objetivo aqui é aparecer para a pessoa que está buscando, eventualmente algumas já vão estar no estágio mais avançado da jornada de compra, mas a nossa ideia aqui era aparecer. Nós precisamos aparecer quando alguém estiver buscando por possibilidades que são os produtos que nós vendemos, tá? E a gente tem também a estratégia de SEO, que ela pode ser uma estratégia muito mais topo de funil e educacional, né, para elevar o nível de consciência da pessoa, instruir a pessoa como ela faz para comprar um imóvel, por exemplo, do que necessariamente capturar um lead através de Google Ads. Então, o que é que a gente pode fazer? Você pode trabalhar conteúdos de blog como melhores construtoras para comprar imóveis em Campinas, como funciona um financiamento imobiliário, melhores imóveis na região da cidade que você vende. Então, criar esses conteúdos faz com que, em determinado momento em que a pessoa for pesquisar por aquela palavra-chave, ou ela vai encontrar uma página do seu site, se essa palavra-chave estiver lá na página, ou ela vai encontrar um conteúdo seu. E quando ela entra e consome o seu conteúdo, a sua marca já fica na cabeça dela. Lembra, galera, aqui a gente não está falando necessariamente de capturar um lead fundo de funil que está pronto para comprar. Aqui a ideia é elevar o nível de consciência da pessoa sobre a sua marca, fazer com que ela lembre de você e no momento certo, que aí é o step 3, o passo 3 da jornada de compra, aí sim nós estaremos com a nossa marca mais bem posicionada na mente do consumidor. Que aí é o momento em que a pessoa começa a considerar algumas possibilidades. Quais foram as estratégias que nós usamos no Step 3? Bom, antes de falar das estratégias, né, o que acontece nessa etapa? A pessoa começa a entrar em contato com os imóveis que ela mais gostou, ela agenda visitas, conversas com corretores, compara plantas, preços diferenciais, ela já sabe o que exatamente ela quer, ou seja, que ela já sabe que ela quer um apartamento, ou que ela quer um terreno para construir, ou que ela quer uma casa no condomínio fechado, ou que ela quer, sei lá, uma chácara. Ela já sabe para onde ela vai e o que ela quer. Ela já passou pela etapa 1, já passou pela etapa 2. Aqui, etapa 3, o step 3, né, o passo 3, é realmente a pessoa já começar a cotar, começar a entrar em contato, começar a buscar ali qual é a melhor opção para ele. E aí, nós temos campanhas de Meta Ads, porque a partir do momento que essa pessoa pesquisou por assuntos lá no Google sobre financiamento imobiliário, sobre melhores imóveis na cidade X,
o algoritmo do Meta entende que o comportamento dessa pessoa em termos de navegação é um comportamento de uma pessoa interessada nesse tipo de assunto, pelo comportamento que ela tem, tanto dentro da plataforma quanto fora, acessando outros sites que têm a ver com esse tipo de assunto. Pensa comigo, se essa pessoa ela entra lá no Google e pesquisa melhores imóveis para morar na região X, e ela vai lá e acessa um site da OLX. Dentro do site da OLX tem o quê? Um pixel do Facebook, um pixel da Meta. A Meta coleta esses dados e diz para a pessoa que está anunciando lá no Meta Ads, use esse interesse de pessoas que têm interesse em imóveis, porque as pessoas que acessam sites relacionados a imóveis estão aqui. Então o que a gente faz? Começa a anunciar o produto dessa empresa através do Meta Ads. Como é que a gente fez a estrutura de captação dessa incorporadora construtora? Captação ativa, explorando os diferenciais do imóvel, ou seja, para quem que a gente quer vender. Primeiro ponto que você precisa pensar, é para usuário final ou é para investidor? Precisa ter muita clareza em relação a isso, porque a partir do momento que eu estou fazendo uma captação ativa, se eu não sei para quem eu estou vendendo, eu vou fazer uma comunicação genérica, que era exatamente um dos pontos que acontecia quando eu falei para vocês lá no início. A comunicação não conectava, tá? Ou seja, a gente entendeu que o produto que a gente estava vendendo era para um público X que tinha dores X, problemas X e sonhos X. E a partir daí a nossa comunicação foi muito mais eficiente, explorando todos os diferenciais, os benefícios do imóvel que aquela pessoa teria através deste produto que ela iria comprar. E o remarketing, né? O remarketing aqui no caso não tem segredo. É basicamente você colocar o anúncio para rodar eternamente, adoidado, para a pessoa lembrar de você em todo e qualquer momento. Na hora que ela for pensar em comprar imóvel, de fato, qual ela vai comprar, ela vai ter visto tanto você, com tantas comunicações, falando tantas vezes, que é possível que ela vá comprar de você e não de outra construtora, tá? Bom, e aí a gente tem aqui também, dentro dessa etapa, o papel do SDR, né, do pré-venda, que ele é basicamente, tem o objetivo ali de atender o lead mais rápido, para conseguir captar esse lead, a atenção desse lead, porque estudos indicam que se você responde um lead até 5 minutos, você tem 75% de chance a mais de converter esse lead. Ou seja, a atenção daquele lead no momento da conversão está muito mais direcionada para a sua solução. Se você demora para responder, você pode perder o time, tá? Além disso, ele qualifica com as perguntas estratégicas e vai encaminhar o lead para o corretor. Esse é o papel dele nessa etapa de atender os leads que são gerados. E por último, a gente ativou as automações, tanto de e-mail quanto de WhatsApp. Qual é a ideia? Mesma ideia do remarketing. Uma vez que a pessoa se cadastrou para receber informações, eu vou garantir que a pessoa lembre do produto, daquele imóvel, daquele terreno, daquele apartamento, daquela casa e também lembre da marca que está por trás. Porque as pessoas, principalmente nesse tipo de produto, a marca conta muito. Você compraria um imóvel de 1 milhão de uma construtora que você nunca ouviu falar, que não tem credibilidade nenhuma, que chegou ontem? Pode até ser que você compre, mas é muito mais provável que você dê preferência para outra construtora pela marca dela que você já conhece do que para uma marca que a pessoa nunca ouviu falar. Então é importantíssimo nesse processo onde a pessoa se cadastra para receber mais informações, você ter uma automação tanto de e-mail quanto WhatsApp falando da marca. Há quanto tempo existe a marca, ou por que a marca existe, a quantas unidades a marca já vendeu, quanto que a marca quantas famílias a marca já ajudou ali, enfim, o máximo de informações possíveis para você garantir e elevar a autoridade da sua marca aí perante o consumidor. Show? Bom, e é isso, pessoal. E aí, por último, o passo 4, que é onde o lead começa a negociar, né? E aqui é o papel do vendedor. Aqui o papel do vendedor é basicamente conseguir converter esse lead que a gente gerou, né? Aquele lead qualificado, que está consciente, que recebeu informações sobre a marca, que sabe os diferenciais do produto, para ele conseguir vender de fato com mais assertividade e mais facilidade. E aí a engrenagem do funil funciona basicamente em 3 etapas, né? O topo, o meio e o fundo. Topo é a atração, onde a gente vai definir quais são os melhores canais para cada etapa da jornada, a gente falou exatamente disso agora. Qual é a melhor forma de eu comunicar com aquele lead, qual é a melhor mensagem que eu passo para ele, entendendo quais são os desafios, as dores e os sonhos dele. Depois eu tenho o meio do funil, que é a etapa de engajamento e qualificação. E aí, quando a gente fala de engajamento e qualificação, eu tenho alguns pontos que eu preciso entender.
Como que eu reduzo o tempo de contato após conversão? É com uma automação de WhatsApp? É com SDR? Por que não os dois? Por que eu não coloco uma automação e um SDR para interferir no processo ali? A partir do momento que o ser humano, o lead ali, né, quiser conversar com o ser humano. Como que eu qualifico se aquele lead realmente é um lead qualificado? Quais perguntas eu faço? Como que eu continuo meu relacionamento com aquele lead após a levantada de mão? Que estratégia de automação que eu posso aplicar? E quais ações o meu SDR deve executar para garantir o máximo de aproveitamento desses leads? Essas foram as perguntas que nós fizemos para construir a nossa estratégia de aquisição, de engajamento, qualificação e conversão para aumentar em 63% o VGV, aumentar em 280% o número de agendamentos no stand de vendas e aumentar aqui em 492% o número de oportunidades para este cliente do segmento imobiliário. E por último, galera, a conversão, né? Que é basicamente o corretor fazer o papel dele. Pô, uma vez que o marketing gerou o máximo de oportunidades qualificadas, qualificou o lead, elevou o nível de consciência do lead, entregou uma oportunidade de fato, o papel desse vendedor é vender, é chutar pro gol, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha trazido alguns insights para a operação de vocês aí, né? Se você é um gestor de uma construtora, de uma incorporadora, dono de uma construtora, uma incorporadora, independente do seu cargo aí na empresa hoje, saiba que ter uma estratégia de marketing e vendas bem construída é o que vai garantir o processo de geração de demanda qualificada do seu negócio, que vai impactar nas vendas, no número de unidades que você vai vender, no resultado do seu lançamento, no VGV que você vai fazer no ano e assim vai. Para você crescer a sua construtora incorporadora, você precisa ter uma estratégia bem definida. Espero que tenha ficado claro como a Inaut pode te ajudar. E aqui fica o meu convite para você. Se tudo isso que eu apresentei fez sentido para a sua operação, peço que você se cadastre no formulário que está aqui embaixo. Nosso time vai entrar em contato com você para fazer o mesmo processo que eu te apresentei aqui. Entender o seu momento, entender se você hoje pode extrair o máximo da nossa solução, se faz sentido para você. E se fizer, vai ser um prazer implementar essa mesma metodologia e te apresentar numa conversa de 30 minutos a 1 hora outros cases como esse que nós já ajudamos a vender muito mais, gerar muito mais resultado aí para outras incorporadoras e construtoras. Te espero lá, vai ser um prazer conversar com você. Obrigado e até a próxima.